Fala aí pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje é segunda-feira, dia 5/2/2024. Pessoal, bora lá para mais um fechamento aqui no mini índice, beleza? Pessoal, a gente teve hoje uma abertura aqui com um leve gap de baixa, tá? Gap de 250 pontos dentro dessa consolidação, que é na verdade uma correção do último movimento, desse último movimento aqui, tá? A gente consegue até traçar aqui uma LTB, linha de tendência de baixa, dessa estruturazinha aqui. É basicamente um canalzinho, né? Olha só. Então o preço abriu aí dentro dessa zonazinha de canal, ou bandeira, como você queira chamar, desse último movimento, tá? Então pessoal, outra coisa também interessante aqui é que se a gente utilizar uma Fibonacci aqui para ver essa região que ele abriu, olha só, a gente teve esse movimento de impulsão, esse movimento forte, e essa abertura nessa região. Então aqui é uma região de 50% de Fibonacci, olha só. Se a gente puxar desse topo para esse fundo aqui, a gente teve a abertura em uma região muito importante. Veja que o preço não conseguiu passar do 61.8, tá? Ficou um pouco lateralizado, e aqui a gente poderia ter cogitado uma compra, tá pessoal? Olha só, se a gente colocar aqui as médias, o preço estava por baixo das médias, tá? Mas se a gente quisesse esperar um cenário mais adequado, poderia ter esperado o rompimento dessa estrutura, tá? Que o melhor candle, olha só, para a gente poder entrar, olha o volume. Aqui a gente tinha um volume baixo, depois a gente teve aqui um alto volume nesse candle aqui, tá? Então, sabendo que aqui é a região de 61.8, de 61.8 de Fibo, tá? O preço veio subindo e conseguiu romper essa região, deixando um candle com alto volume, confirmando esse rompimento. Aqui a gente poderia ter comprado, visando aqui um alvo nesse topo anterior, tá? E teria dado uma boa lucratividade, beleza? Então seria uma oportunidade de comprar aqui. Veja que o preço conseguiu subir e chegou até esse ponto. Aqui é o 128 mil, né? 128 mil, número redondo, tá? E essa zona aqui é a região, é uma região de Fibonacci também, pessoal. Perceba que o preço no último dia, no caso sexta-feira, ele fez esse movimento, ele veio até aqui, tá? E daqui ele começou a cair, né? Teve a notícia e veio parar aqui embaixo. Então a gente tem um movimento impulsivo de venda forte. Então a gente já sabe que num movimento desse a gente utiliza Fibo, porque o preço, quando ele começa a subir, ele vai querer parar talvez em um desses níveis de Fibo que tem aqui, tá? Então a gente vem aqui, ó, pega o Fibonacci, tá? Desse fundo aqui, ó, da mínima de sexta para essa máxima, a gente teve aqui, ó, a correção em 50%, tá? 50%. Então o preço chegou aqui nos 50%, parou de subir e simplesmente ele entregou um belo movimento de baixa, tá? Quem opera com as médias móveis, olha só, a gente tem a média de 9, a média de 20 e a média de 50, né? São as mais utilizadas. E também a gente tem aqui a VWAP e a média de 200. Veja que quem comprou aqui poderia visar também como alvo a média de 200, porém o preço passou da média de 200 e somente o que segurou mesmo foi a região de 50% de Fibo. Observe que nesse candle já houve uma certa rejeição, tá? Nesse candle houve uma rejeição com alto volume, tá? Então tem gente que já vende, tá? Começa a vender por aqui, tá? Mas para quem é mais conservador e esperaria uma confirmação, eu vou mostrar para vocês aonde seria a entrada ideal, tá? Então a gente começa a ver que os comprados aqui
perderam força e os vendedores entraram em ação, tá? Então, voltando aqui, deixar o gráfico limpo, a gente vê, olha a força desses candles, tá, pessoal? Olha só, não, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 candles fortes, né, na ponta vendedora, e o último aqui, ó, teve um alto volume, né? Esses dois últimos aqui teve um alto volume, tá? Quando ele chegou nesse ponto aqui, a gente observa que é 50% desse último movimento do dia, né? Olha só, é a região de 61.8. Então o pessoal assim compra muito, tá? Nessa região normalmente. Só que quem comprou por aqui provavelmente foi estopado, né? E que o mercado é assim, não existe nada 100%. E aí o que aconteceu? Ele fez um repique, tá? Um pullback. Observa que a média móvel de 20 períodos ela foi rompida, tá? A gente teve o rompimento da média de 20, fez pullback nela e perdeu esse fundo aqui, tá, pessoal? Então, olha só, perdeu esse fundinho aqui, ativando o que? Um pivô de baixa, tá? Então, se a gente colocar todas as médias, a gente observa que a 9 já tinha cruzado a 20, tá? Já estava inclinada para baixo. O preço também tinha rompido aqui, rompeu a 200 e voltou para retestar essa região e veio forte para baixo aqui, tá? Então, onde seria a melhor entrada? Olha esse candle aqui, tá? Porém, a gente tem também esse candle de rejeição aqui, tá? Esse candle de rejeição na média de 9, né? Aqui também é 50% desse último movimento, tá? Tem todo um contexto. Você poderia ver a força desses candles aqui, ó, tá? Aí você vê a força desses dois candles aqui é pequena, tá? Então aqui você poderia ter vendido aqui nesse candle, stop aqui em cima. Esse daqui não teve um volume tão alto, tá? Mas tem contexto, beleza? Então você poderia ter vendido também na mínima desse candle com stop na máxima, ou com stop técnico lá em cima. E a partir da sua venda, pessoal, você poderia projetar alvos desse topo para esse fundo, tá? Para você poder buscar um alvo adequado, beleza? Então, olha que força vendedora veio nesse candle aqui, tá? Muito lindo, muito bonito. Quem pegou essa oportunidade aqui, com certeza fez um belo trade. Então, se você tivesse conseguido enxergar, tivesse conseguido fazer essa leitura de força, que aqui a partir da região de 50%, a força vendedora ela predominou nesses candles, tá? Ela mostra isso, né? Aqui, 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 aqui. Aí você vê que o preço fez um pullbackzinho aqui e ativou um pivôzão de baixa. Então você poderia buscar o alvo de 100%, você poderia buscar o alvo de 61,8%, em confluência com essa zona rosa aqui, que é a mínima de sexta-feira, um ótimo lugar para você finalizar o seu trade, tá? Então o primeiro alvo, o segundo alvo foi atingido, tá? Perfeitamente. Aí ele tentou romper essa região aqui, mas não conseguiu dar sequência a essa tendência de baixa, tá, pessoal? Olha só, quando ele chegou aqui, ele formou o primeiro fundo, tá? Deixa eu ver aqui. Ele formou o primeiro fundo aqui, ó. Formou esse primeiro fundo, tá? Fez um pullbackzinho na média de 9, começou a cair novamente com candles fracos, volume caindo, volume fraco também, tá? Então você não venderia depois de todo esse movimento esticado, não tem venda aqui mais, tá? E aí você começa a ler o que? Poxa, rejeição, rejeição, né? A gente vê que o preço começou a absorver aqui, né? Absorção aqui também, ó, deixou um martelinho, mas ainda você não tem confiança de entrar, então espera. A média de 20 ainda está para baixo, aqui apontando para baixo. O preço começou, houve aqui uma falha de rompimento desse fundo e começou a subir, tá? Aí veio, passou da média de 20,
Quando ele passou da média de 20 aqui, pessoal, quando ele passou aqui da média móvel de 20, tá? Já tem gente que pegaria uma compra aqui, ó, um stop aqui embaixo, mas aí ele continuou subindo forte, não fez nenhum pullback bonitinho aqui na média de 9, passou da média de 50, né? Ficou um pouquinho lateralizado aqui, novamente ganhou força, né? Ganhou força aqui saindo da média de 9, tá? A gente já tem a 200 aqui na frente, aí ele faz uma nova correção aqui, testando a média de 9, deixa aqui esse doji Lisbela bem grande aqui, tá? Com alto volume, porém a gente tem a média de 200 na frente, tá? Então não acho interessante muitas das vezes a gente entrar, porque a média de 200 ela é muito respeitada, tá, pessoal? Aí a gente vê que o preço bate na 200, faz um repique na 9, mas a gente não tem uma força vendedora predominante, não. A gente vê mais força compradora. Aí o preço com esse candle aqui, ó, e alto volume, a gente vê que ele consegue romper, tá? A média de 200 com convicção, tá? A gente vê que o preço ele fez aqui topos e fundos ascendentes, tá? Olha só. E aí ele deu sequência, tá? Compra aqui, stop aqui embaixo e continuou subindo fortemente aí, entregando quase 500 pontos, tá? Então o preço voltou para essa máxima aqui do dia, tá, pessoal? Voltou para a máxima, praticamente aqui, ó, fechando no positivo, né, com 0,17% de alta. Então o preço ficou um pouquinho lateralizado e fechou. Então assim, na minha visão, existiu aqui hoje algumas oportunidades, tá? Então no começo do dia a gente teve aqui a abertura numa zona muito boa, tá? Essa zona de ouro aqui, que é a zona de 61.8, né? Entre 50% e 61.8. Então quem comprou aqui, ó, nesse candlezinho aqui, o preço subiu e foi embora. Quem não comprou aqui poderia ter comprado, tá? Vamos lá. Poderia ter comprado nesse candle. Depois poderia ter comprado nesse candle. Esse candle aqui, ó. Tá bom? Visando o alvo média de 200, tá? Para você vender aqui com mais segurança, você poderia ter vendido aqui, ó, na perda mínima, aqui, ó, para pegar esse movimento, tá? Aqui em cima seria bastante arriscado, tá? Mas seria interessante. Depois poderia, nessa alta aqui, poderia ter pegado uma compra, né? Nesse candle aqui, tá? Então basicamente teria sido isso, tá? Mas cada um tem uma visão e uma forma de operar, beleza? Então assim, observe, pessoal, que a gente tem sempre uma força, duas forças, que é a força compradora e a força vendedora. Então a gente observa quais são os maiores candles do dia, os maiores candles, tá? Em primeiro lugar a gente tem esse candle aqui, ó. Olha o tamanho desse candle, um candle grande, forte, com alto volume. Olha o volume desse candle, o maior volume do dia, tá? Depois a gente tem, no caso, nesse movimento todo de baixo, a gente tem, ó, esses candle aqui, ó, candles fortes, tá? Esse candle aqui, ó, candle forte, candle grande, tá? Aqui, ó, na ponta compradora, a gente tem esse candle aqui, um candle bonito, forte, mostrando direção, tá? Aqui, ó, a gente tem esse candles grande, candles de força, tá? Candles de convicção, candles que mostra realmente a força vendedora ou a força compradora, tá? Diferente desses candlezinho pequenininho que não dá direção realmente pra gente poder pegar uma boa operação. Então, pessoal, foi isso aí, tá? Espero que tenham gostado, tá bom? Forte abraço a todos e até
amanhã, terça-feira. Deus abençoe a todos, uma excelente noite e até amanhã.